Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje fala sobre cirurgia plástica na terceira idade. Afinal, tem alguma contraindicação? Esse grupo que a gente chama, né, os maiores de 60 anos de terceira idade hoje, difícil você acertar a idade deles. Estão ótimos, super ativos, com a pele muito bem tratada também. Quero saber se isso reflete no resultado de qualquer cirurgia, quais são as mais pedidas por esse público, né? Mais homens, mais mulheres, quais são esses procedimentos e como é que faz para chegar lá com a pele melhor também. Aproveita a oportunidade, participe do bate-papo ligando para cá, 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque, também te convido a seguir o perfil, mande a sua pergunta por lá também. Você que gosta de Instagram, quer saber mais dos bastidores aqui da HIT, vai lá no @TVHIT. Para você que gosta de acompanhar a programação ou que precisa acompanhar a programação através da internet, faça isso através do canal HIT TV, lá do YouTube, uma plataforma que funciona muito bem para a gente compartilhar aí tanta informação e assim multiplicar conhecimento que a gente aprende por aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Alexandre Kataoka. Ele é médico, cirurgião plástico, médico perito também. Obrigada, doutor. Eu adoro te receber aqui. Brigadão mais uma vez. Aqui é sempre uma honra, um prazer vir aqui. Hoje a gente tem essa tarde para falar sobre a cirurgia plástica na terceira idade, que mudou, né? Primeiro Sim. porque hoje o público que a gente chama de terceira idade é apenas uma mera nomenclatura, né? Exatamente. Que se utiliza e, aliás, está super defasada. É só né? aquela idade de corte mesmo, né? Os 60 anos, que na verdade, muitas vezes você vê o paciente e fala, mas como assim terceira idade? Que é um paciente tão bem cuidado, sem comorbidades, sem doenças associadas. É um paciente que treina, faz atividade física, come muito bem e a pele muitas vezes está até melhor que a minha. Então aí você fala, poxa vida, é um paciente que não tem contraindicação, né? Você vai operar sem problema algum. Perfeito. Então, a idade aqui, aliás, em outras, a gente está falando da cirurgia plástica, né, onde a pessoa está bem, ela quer ficar melhor ainda, trata-se de uma cirurgia eletiva, né? Portanto, você consegue esperar o melhor momento para fazer, né? Mas aqui a gente está falando que a maior parte dessas pessoas da terceira idade hoje estão bem, não tem comprometimentos, podem sim ser submetidas, não tem limite de idade, né? Exatamente. Para fazer uma cirurgia, ser submetido a uma cirurgia, não tem limite de idade, tá? Isso é uma pergunta muito frequente no consultório. O paciente vai lá e fala, mas doutor, eu já tenho 65 anos, mesmo assim eu posso operar? E das mais diversas cirurgias, tá? Então, pedem de tudo pra gente. E eu não vejo a idade, e isso é estratificação de risco, a idade não é um fator determinante. Claro que na estratificação de risco, principalmente de risco cirúrgico, a idade entra também. Mas o que é mais importante é se esse paciente ele tem todos os critérios de saúde boa, não ter comorbidades, não ter doenças. Estando bem clinicamente, por que não operar? Não tem o porquê de não operar. Então, isso não traz um risco maior, não, sem problema algum. Homens e mulheres buscam, então, é bem dividido? Que público é esse que busca? Atualmente, homens e mulheres estão buscando. Há um tempinho atrás, eu falo num passagem não tão longínquo aí, eram mais mulheres, tá? E hoje está muito dividido isso. Os homens também procuram. Eles veem que, poxa, se estão chegando com muita saúde, com muito vigor, fazendo atividade física, por que também não cuidar do visual, que faz parte também da saúde, muitas vezes física e mental. Então, as pessoas procuram isso, homens e mulheres, sim. Tá? Hoje, os cirurgiões plásticos falam sobre a qualidade da pele, né? Isso. Então, que melhorou bastante, a gente tem acesso hoje, um cuidado maior desde sempre, né? Passou aí de mãe para filha, né? Então, a gente tem hoje um público da terceira idade que já se cuidou. Sim, que já veio, e esse cuidado, ele não é só o externo, né, da pele, passando protetores, passando cremes, passando hidratantes, não, mas o interno mesmo. São as mudanças de hábito de vida que hoje, uma pessoa de 60 anos, você encontra na academia treinando junto com você. É uma pessoa que está totalmente ativa, que está se alimentando muito bem, está se hidratando bem, está treinando e se hidratando, comendo bem,
a pele vai estar boa também. É Os fatores oxidantes, né? Que no passado a gente via, que nem era aquele trabalhador que trabalhava no sol, às vezes trabalhava até na roça, não tinha um protetor solar, a pele tinha um fotoenvelhecimento muito intenso. E atualmente não, as pessoas estão cuidando mais, estão buscando mais a qualidade de vida. Diminuiu a taxa de tabagistas também, e isso melhorou bastante a qualidade da pele das pessoas e melhora muito a cirurgia também. Até o resultado dela, né? Já Claro. a gente fala de pré-operatório, pós-operatório, mas quais são as cirurgias mais feitas hoje? E a gente deixou para depois realmente, né? A pele consegue aguentar até mais tempo sem cirurgia do que antes. Exatamente. As que são mais feitas, sem sombra de dúvida, são as blefaroplastias, né? Que são as cirurgias dos olhos, quando tem aquela queda dos olhos, quando tem aquela queda da pele dos olhos. Então, é uma cirurgia muito feita. A gente não pode esquecer do lifting facial, né? Aquela cirurgia maior, né? Isso, que é quando puxa mesmo a pele, recoloca a musculatura que caiu, né? E a gente consegue tirar a pele que está em excesso, reposicionando toda a parte da expressão facial. Então, são cirurgias muito feitas também na terceira idade. Mas o que eu vejo é que não tem muito uma distribuição disso só. Não, muita gente procura, mulheres procuram mamas, então cirurgias das mamas para fazer. Então, acho que as mamas estão caídas ou estão pequenas. Não tem contraindicação de você colocar uma prótese de silicone ou fazer um levantamento dessas mamas. Abdominoplastia começou a ser muito frequente, a cirurgia do abdômen, quando está caído o abdômen, quando está com excesso de pele também fazer, então não tem contraindicação. As cirurgias hoje plásticas são feitas nessa idade com uma certa frequência. Então, aqui a gente pode dizer que a cirurgia da terceira idade é como qualquer outra cirurgia Qualquer plástica. outra cirurgia. Claro que tem alguns pormenores, que nem dos olhos, da pele da face, claro, tem o fotoenvelhecimento e tem envelhecimento como músculo, né? São as mais procuradas, sem sombra de dúvida, mas isso não deixa que as outras cirurgias deixem de ser procuradas também. Vamos falar um pouquinho, então, da blefaroplastia, que é essa cirurgia das pálpebras, e aí a gente pensa muito na pálpebra superior. Né? Mas chama também blefaro quando se faz na inferior. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a blefaroplastia superior geralmente é a mais feita, né? Porque acaba que pelo movimento dos olhos, né, e das pálpebras, do abre e fecha, acaba que a pele fica mais mole mesmo, ela fica mais flácida. Então, realmente, a flacidez acontece com uma maior frequência na parte superior. Porém, a parte inferior também tem uma flacidez. E quando tem muita flacidez, além de excesso de pele, excesso de gordura de bolsinha, é retirado também a pele da pálpebra inferior e às vezes tem que reposicionar a musculatura da pálpebra inferior, colocando e deixando o olho mais harmônico. Então, as duas, tanto em cima quanto embaixo, superior quanto inferior, são feitas. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Vamos, Maria sim. Aparecida está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Maria Aparecida, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Fica à vontade, pode sim. Então, eu queria saber do doutor se a pessoa que tem mais de 70 anos pode corrigir essa bolsa embaixo dos olhos ou corre o risco de não fechar mais os olhos, pelo fato da pele já estar bem flácida, né? Não, Obrigada, Maria Aparecida, pela sua pergunta. Veio a calhar aqui. Ótima pergunta. E assim, muita gente tem essa dúvida sim, Denise. Por quê? Acha que a flacidez da pálpebra vai ocasionar, se você tirar a pele, vai ocasionar de não ter o fechamento, não ter a oclusão dos olhos. E isso não tem nada a ver. Na verdade, a gente tira a quantidade de pele que é exata para aquilo e reposiciona a musculatura que está com aquela flacidez, fazendo com que o fechamento fique totalmente adequado, tá? Melhor até às vezes porque o peso que está fazendo a bolsinha de gordura e a pele não deixa com que feche adequadamente, porque aí a pálpebra começa a pender para baixo, que é o que a gente chama de ectrópio. Muitas vezes a pessoa tem um ectrópio senil, que o olhinho fica desse jeito. Tá pesando. Tá pesando. E aí o que a gente faz? Retira a gordura, retira a pele, reposiciona o músculo, prendendo aqui na órbita lateral, na parede da órbita lateral. E isso deixa que o olho fique harmônico, feche adequadamente, então não tem problema algum. A idade não é limitante para essa cirurgia. Agora, a blefaroplastia, me corrija se eu estiver errada, mas tem algumas pessoas que, muito jovens, já têm esse peso nas pálpebras e precisam, e na vida podem precisar fazer mais de uma vez. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente desses casos. Isso são fatores genéticos, né, de blefaroptose. O nome correto científico é a blefaroptose. O que é isso? A queda da pele da pálpebra.
tá? Algumas pessoas têm uma flacidez um pouco maior, com 30 anos, 30 e poucos anos, já faz a primeira. Quando tiver lá com seus 50 e poucos, 60 anos, faz a segunda. E eu já tenho o caso de fazer a terceira, paciente com 70 e poucos anos fazendo a terceira. Então, assim, é problema? Não, na verdade isso é mais estético e, claro, ajuda também na oclusão dos olhos. Isso tem um fator também fisiológico que vai ajudar esse paciente. E nesse caso, você não fica limitado nas próximas cirurgias? Porque a gente sempre fala de cirurgia no nariz, por exemplo, Sim. né? Ah, sempre reoperar é mais difícil. Uma estrutura que já foi operada, né? Nesse caso não, porque uma pele tem... Pele. A pele mais fina do corpo, não é? E, na verdade, a pele é elástica, né? Então, na verdade, vai passando o tempo, essa pele vai esgarçando. E você vai tirar o excesso, né? É o excesso, só vai ser retirado o excesso, não vai tirar mais do que isso. Já que eu falei de nariz, vamos falar aqui de rinoplastia. Muitas pessoas se planejam a vida inteira, elas já estão descontentes com o nariz há décadas, mas não tem o investimento para fazer naquele momento e, de repente, é na terceira idade Que consegue fazer. que isso acontece, né? Tudo bem. Não há problema algum. É verdade que a estrutura, como o nariz, por exemplo, também envelhece e pode mudar, mesmo alguém Muda. que sempre esteve satisfeito, pode não estar mais? Não é que pode mudar, ele muda, tá? O nariz, com o passar do tempo, é só pegar. Eu pego fotos quando eu era mais jovem, quando eu entrei na faculdade agora, há uma leve queda assim na ponta nasal, isso é normal, porque a musculatura do depressor do septo, ele vai abaixando, as estruturas ligamentares do nariz, eles vão ficando mais frouxos, isso daí como qualquer ligamento, e o nariz também acontece isso. Não é que ele tem um crescimento, todo mundo fala, meu nariz cresceu. Na verdade, o ligamento, todos os ligamentos, eles ficam mais frouxos e ele tende a cair com isso, ação gravitacional. Não há problema algum em fazer essa cirurgia, desde que as condições físicas do paciente estejam adequadas. Está bem de saúde? A hipertensão está controlada, o diabetes está controlado, ou qualquer outra doença de base esteja controlada, não tem problema algum, pode fazer sem problema, sem restrições. Quando a ponta do nariz é o que não agrada, existem outras possibilidades. A cirurgia pode ser menor do que quando você precisa refazer tudo e remodelar o nariz como um todo. Tem alternativas minimamente invasivas, Existem como a toxina botulínica? Tem, então vamos lá. Tem tudo, tem algumas alternativas que muitas vezes não são alternativas que sejam permanentes, tá? Então, por exemplo, uma toxina botulínica para um nariz que é extremamente caidinho e você quer dar uma leve elevada. Você vai paralisar a musculatura que está fazendo com que ele baixe, ele vai elevar um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem. É mínimo, tem que saber também alinhar a expectativa. Claro. E não é para sempre. E muitas vezes a pessoa tem uma expectativa que não vai ser a realidade, tá? Segunda coisa, um pequeno preenchimento da ponta nasal. Alguns casos podem sim ser feitos e eu acho que não tem problema algum, mas a indicação é muito importante. Não esse oba-oba que a gente vê na internet. Esses dias eu fiz um post e muita gente criticou esse post que eu fiz, por quê? Para mim, médico ou qualquer profissional, dentista, biomédico, que seja, que faz antes e depois e coloca no Facebook, no Instagram, para mim é picareta. E eu falei isso. E eu falo e repito, é picareta. Porque isso não deve se mostrar. Eu não tenho como mostrar antes e depois e prometer um resultado cirúrgico num corpo humano. O corpo humano é único. A gente não sabe como o seu corpo vai reagir. Como que eu vou prometer um resultado sendo que eu não sei a complicação que pode ter? Então, são muitas coisas que são totalmente alheias àquilo que eu faço. Como que eu vou prometer resultado? Para mim, médico que faz isso é picareta, dentista que faz isso é picareta e não pode fazer. E as pessoas têm que entender que o doutor bonitão do Facebook, do Instagram, que faz isso, ele está incorrendo um erro ético gravíssimo e que não pode fazer. Então, é a mesma coisa. Minimamente invasivo, legal, tem indicação, mas não é para todo mundo. Não é aquela coisa que a gente está vendo, eu vou fazer a rinomodelação, que hoje está na moda, né? Todo mundo fazendo rinomodelação. Tem indicação para todo mundo? Muitas vezes você atrapalha uma rinoplastia que vai ter que ser feita no futuro porque você mudou toda a estrutura nasal por conta de um preenchimento mal feito. Então, tem que pensar muito bem e procurar bem o profissional. Mesmo esses procedimentos que não são para sempre. Sim. Você pode, porque ele absorve, mas pode não ser 100% absorvido. Mesmo que absorva 100%. Sabe o que acontece? Os ligamentos nasais, as partes estruturas, porque o nariz é tudo muito juntinho. Quando você dilata, você dilatou. Entendi. Como tudo que você faz, voltar, ele vai voltar 100%? Não, a mesma coisa a mama. Eu coloco uma prótese de mama, aí engravida. A pessoa emagrece.
Vai voltar 100% essa mama? Não. Não, teve uma dilatação do tecido. E a mesma coisa no nariz. Então, não é isento de riscos. Nós já vimos necroses nasais por preenchedores, necroses feias. Aliás, você vê muita coisa porque é perito, médico perito, né? Meus amigos falam, ele é o cavaleiro do apocalipse, né? Porque vê todas as desgraças da plástica. De fato, eu vejo, porque a gente vê as complicações, né? Tem que tomar cuidado. Não é brincadeira, não é cortar cabelo, não é pintar cabelo. Isso aqui é cirurgia. E cada um fazendo na sua área sempre, Exatamente. Né? Não vá querer fazer coisas que não é da sua área, que você vai ter problema. Vai ter problema de ordem legal. Tá? Então, é muito importante. Os pacientes da terceira idade, hoje, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à pesquisa. Pesquise muito bem sobre o seu médico, veja a qualificação desse médico, veja se esse médico é cirurgião plástico realmente e se ele está apto a fazer a sua cirurgia. É uma cirurgia de face? Veja a qualificação dele, veja se ele fez uma residência mesmo, ou se ele não fez um curso de final de semana, que tem muito desses, que não tem registro de qualificação especialista no CRM, não é cirurgião plástico. Tem que ter RQE, tem que ser cirurgião plástico. Então, é fácil de pesquisar. Fácil. A gente consegue pesquisar CRM de médico na internet. E lá tem o registro, se ele é especialista, se ele tem, né, o título de especialista. Ele tem um outro número, além do CRM, que é o RQE. Isso é super importante também. Muito. Na verdade, é muito simples, né? Entra no CREMESP, aqui em São Paulo, cremesp.org.br ou no portal do CFM. Coloca o nome do médico, vai aparecer a fotinha do médico, o CRM do médico e se ele tem especialidade ou não. Se ele não tem especialidade, duas uma. Ou ele não registrou o diploma dele, isso pode que pode acontecer, e isso não... A gente coloca que não é uma infração grave, mas não é porém adequado. Não é adequado, porque não está no conselho não está a especialidade dele. É importante que tenha essa especialidade. É uma coisa burocrática que tem que fazer, porque isso, né, deixa claro ali para os seus pacientes. Quando eu me formei, pesquisa, então, viu? Mas quando eu me formei, olha que coisa gozada, né? Eu peguei meu título, eu fiz meus anos todos de formação, cirurgia geral, cirurgia plástica, prestei a prova de especialista e peguei meu título de especialista. E aí eu passei 2 anos fazendo cirurgia plástica e tal, só que eu não tinha registrado meu título de especialista no CREMESP. E num belo dia eu recebi uma cartinha do CRM falando, doutor Alexandre, comparecer no CRM. Eu falei, puxa, o que aconteceu? E aí eu vi, eu não posso utilizar a nomenclatura cirurgião plástico, mesmo eu tendo toda a formação e o título de especialista. Sim, o quê? E eu não tinha isso. No mesmo dia eu fiz e acabou. Porque para ter o RQ é só você se inscrever lá no... Colocou carimbo, acabou. É realmente uma coisa burocrática. Mas tem que fazer. Obrigatório fazer. Legal. Obrigatório fazer. Legal, excelente. Aí fica fácil, né? Quando você pesquisa, eu adoro quando eu vou lá pesquisar, né? Pum, o especialista. bateu, acabou. Já aparece tudo, então tá as claras ali. E hoje tá fácil, né, Denise? Precisa estar ativo, né? Também. Tem que estar ativo. Não pode estar pendente, não pode estar nada. É isso mesmo. Então você precisa realmente ter esse cuidado, né? Faz parte da profissão, os médicos precisam. Não, hoje, assim, mais cuidado. do que nunca, isso é uma certificação, para o paciente. Segurança, claro. Uma segurança para o paciente de que as coisas podem ter erros, claro, podem ter complicações, claro, mas isso minimiza. Você minimiza a chance de ter problema. Eu acredito muito na empatia, né? Claro, Médico-paciente, claro. Isso faz toda a diferença. Às vezes você tem o melhor currículo e você vai na consulta e não é quem... Não bateu, né? Isso, não é quem te acolhe, não é quem vê o mundo do mesmo jeito que você. Mas esse público da terceira idade, eu acho que é um facilitador a questão da expectativa. O jovem, e aqui estou, né, imaginando o quanto eu recebo de mensagens todos os dias, vocês podem imaginar. A cirurgia plástica não vai resolver todos os problemas da vida de alguém. Vai resolver apenas a parte que vai ser operada e dentro de seus limites, sem promessa de resultado. Exato. O público da terceira idade é um público mais fácil de alinhar essa expectativa, até por ser um público mais maduro, mais consciente. E atualmente melhorou. E atualmente melhorou. Antigamente, eu falo antigamente, quando eu comecei na plástica, 10 anos atrás, 12 anos atrás, a expectativa do público mais velho era de que a plástica de face, principalmente, ficasse hiper mega esticada, a boquinha sempre sorrindo, os olhinhos puxados que nem de japonesinha.
Era essa a expectativa. Era uma expectativa errônea, porque mesmo as técnicas mais antigas não são legais fazer isso, mas todo mundo esperava isso. Hoje, com a mudança e com a universalização mesmo da cirurgia plástica, viu-se que os resultados que a gente chama mais naturais, ficam mais harmônicos para a face. E a expectativa das pessoas são essa. Hoje, quem procura o meu consultório, muitas vezes o senhor que ainda está trabalhando, que está no escritório dele, ou a senhora que está fazendo uma coisa da vida dela, quer uma recuperação mais rápida e com resultados mais naturais. Não aqueles resultados que a amiga do clube fala, nossa, você fez uma plástica, você está todo esticado. Não chamar atenção para isso. É não chamar atenção para isso, é melhorar de acordo com a sua idade. Você tem 70 anos, parecer uma mulher de 70 anos, porém que bem, estou me sentindo bem. Sabe, melhorar aquilo que a pessoa já tem, mas não parecer com menos idade. Não existe isso. Eu quero parecer com 50 anos. Desculpa, você vai ter que nascer de novo, não tem jeito. As expectativas, então, hoje estão mais pé no chão, muito mais do que antes. Tá? E é legal que são um público que dá para conversar bem, dá para explicar muito bem, e eles acolhem muito bem essas informações. E o legal é isso, na verdade, né? Então, você conta a sua idade, a pessoa fala, nossa, parece que você tem, sei lá, 5, 10 anos a menos. Sim. Isso é legal, né? E você está bem, né? Exatamente. E você está bem. Está bem. Pode falar. Não, e atualmente, você falou das medidas menos invasivas, né? Com o passar do tempo, as pessoas estão fazendo mais precocemente. Toxina botulínica, preenchedores, alguns derivados de colágeno para melhorar a pele, que são os boosters, né? Que hoje em dia tá na moda também. Fazendo com critério e fazendo a coisa bem feita, realmente retarda o tempo da cirurgia. A pele fica muito melhor mesmo. Então, não vejo problema algum de fazer os procedimentos menos invasivos aí. Perfeito. Já eu volto, vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, quero saber de anestesia. É uma questão, é um público que se preocupa um pouquinho mais com anestesia? É um público que não vai se assustar com exames pré-operatórios pedidos? Porque às vezes o jovem faz, por que eu preciso de uma liberação do cardiologista para fazer a cirurgia? E de repente, é esse exame que você vai fazer que vai salvar a tua vida. Exato. Você não sabia que tinha um problema, Exato. Você vai descobrir e vai viver. E acontece com frequência. Problema, né? Acontece com frequência. Conta um pouquinho pra gente se a anestesia é uma questão e se geralmente, conta pra gente, né? Geralmente é a anestesia geral, hoje ela é muito segura, mas ainda tem, quando fala-se anestesia geral, né? Quando fala em anestesia, dá um medinho, né? As pessoas já ficam com medo. Conta um pouquinho pra gente. Bom, no caso de anestesia, todo paciente tem esse medo, né? Então, quando é anestesia geral, lógico, a gente acaba fazendo um screening maior, pedindo mais exames, pedindo mais liberações. Mas, de um modo geral, as pessoas aceitam super bem, tanto anestesia geral quanto anestesia local, é um público que aceita muito bem isso, sem problema algum. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre cirurgia plástica na terceira idade. Aproveita a oportunidade, faça a sua pergunta. Você pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886 ou então participar através das redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram também te fiz esse convite já. Corre lá, @Denise Luque. Você pode seguir o perfil e sempre na última foto escrever sua pergunta sobre o programa que você está assistindo no momento. Quando você não quiser, através de todas as nossas redes sociais, deixar a sua pergunta ali pública, né? Não tem problema. Manda através da mensagem particular, onde só a gente tem acesso. E aí você consegue, né, ter a sua dúvida respondida e não ter a sua identidade revelada. O Dr. Alexandre Cataoca é o nosso convidado. Ele é médico cirurgião plástico, médico perito também. Por isso agrega ainda mais a nossa entrevista, esse conhecimento que ele tem, essa experiência aí nas perícias, né, desse trabalho que ele faz, onde ele vê de tudo, porque os médicos cirurgiões plásticos, os médicos em geral, eles conhecem os problemas que já aconteceram com eles e de médicos próximos, sim, né, colegas amigos, próximos, exatamente. né, amigos, familiares, mas
você sabe o que se passa num outro mundo que talvez seja muito distante do teu. Muito distante de muita gente, na verdade, gente. né? Vamos falar um pouquinho de segurança, que é o que todo mundo quer. Bom, segurança em cirurgia plástica ou segurança em cirurgia, tá? Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você já apontou bem. A primeira coisa é a empatia que você teve com esse médico, né? Colou ou não colou? Se já foi no consultório, falou, não é com esse e acabou, vai procurar outro A médico. gente faz isso com todos os médicos, por que não também com cirurgia plástica, Exatamente, né? não colou, não bateu, vai procurar outro médico. E como procurar outro médico? Se você não tem uma referência, uma amiga que operou, tudo, e mesmo que tenha referência, entra hoje no Google, coloca o nome do seu médico e faça uma pesquisa. Veja primeiro se ele é cirurgião plástico. Entra no CREMESP, entra no CFM ou entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que é cirurgiaplástica.org.br. No cirurgiaplástica.org.br estão todos os cirurgiões plásticos do Brasil, todos estão lá. Coloca o nome dele, vai aparecer. Ele é cirurgião plástico legal. Onde que ele opera? É um segundo passo. Você tem que ver que tamanho que é a sua cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia grandona? Vai fazer um lifting, vai fazer uma abdominoplastia, vai fazer uma omplastia, você vai operar no consultório? Não. Ou você vai operar num ambiente que tenha um suporte de UTI ou que tenha um centro cirúrgico adequado, ou você não vai operar. Então, pesquise onde esse médico opera. É em hospital, não é em hospital? Precisa ser em hospital? Não necessariamente. Existem algumas clínicas que têm um suporte hospitalar. Tá bom. São clínicas que são liberadas para fazer o procedimento cirúrgico. Mas tudo tem a documentação, então a gente também pode A vigilância ver, sanitária, ela libera. Tá. Eu não faço nada em clínica, não faço nada em consultório, faço tudo em hospital. Porque eu acho assim melhor. Mas não que o colega que faça em clínica não é errado, desde que tenha uma certificação, uma liberação da vigilância sanitária. Veja onde que opera. Opera em um local certo, certificado, vamos agora partir para os exames. Tem que fazer exame pré-operatório. Não tem na testa de ninguém quem vai ter problema e quem não vai ter problema em cirurgia. Toda cirurgia tem risco, não existe risco zero em cirurgia. Tanto que a estratificação de risco pelos anestesistas começa em 1, não tem risco zero. Então, o risco a gente mede a partir dos exames que são feitos, da avaliação clínica desse paciente e, se necessário, eu peço avaliação de cardiologista, de pneumologista, de endocrinologista, da especialidade que precisa. Por exemplo, o paciente é um diabético, não está controlado, vamos primeiro controlar esse diabetes. O endocrinologista que vai fazer isso, ou um clínico vai fazer isso. Então, a gente pede toda essa liberação juntamente com os exames pré-operatórios. E isso é muito importante. Exames pré-operatórios é obrigatório. Tem uma lista de exames obrigatórios, que são exames mínimos que têm que ser feitos. Isso daí diminui pra caramba o risco cirúrgico, mas não deixa zero. Tá, isso é muito importante. E o público, né, da terceira idade se importa menos de fazer esses exames pré-operatórios. Não se importam nada, né? Ninguém reclama. É um público legal também, porque ninguém reclama que o médico pediu um monte de exame. Ele vai fazer, ele vai achar legal e boa. Uma oportunidade de saber se está tudo Exatamente. bem. Muitas vezes o jovem fala, doutora, eu não tenho nada, nunca tive nada, nunca fiquei internado, nunca tomei um remédio. Só que são nesses pacientes que a gente acaba achando, muitas vezes, problemas sérios, problemas graves e que nunca foram vistos. Então, exames pré-operatórios é porque ninguém tem estrelinha na testa falando, olha, eu vou ter problema. Tá? Já aconteceu de paciente com 30 anos comigo na mesa cirúrgica pedindo todos os exames pré-operatórios e ter uma arritmia cardíaca. E aí a gente vê que origem X. Mas se eu não peço os exames antes, eu não ia saber também que a partir do... Exatamente. O coração dela já não estava baleado, já não estava com problema? Não sei. Então, esses exames são de resguardo. O médico também se resguarda, né? Já você fala isso na questão legal também, que isso é importante, né? Aliás, a gente depende, a gente escolhe na maior boa-fé. Pelo menos a gente acredita que sempre seja assim, né? Você escolhe o profissional, mas a gente fica à mercê do que eles pedem. Claro. A gente não pode chegar no lugar e dizer que quer fazer um... Exatamente. Não. Isso é uma conduta médica. Já a gente volta nesse assunto. Andressa está na linha, nossa telespectadora, fala conosco de Recife, em Pernambuco. Oi, Andressa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Doutor, eu queria saber se a pessoa pode fazer abdominoplastia 2 vezes, porque eu fiz, o médico me prometeu que bota um quadro lá
dizer assim, você vai ficar igual a este quadro aqui. Mas só que eu não fiquei igual do jeito que ele me prometeu. Entendeu? Eu disse, você vai ficar igualzinho. É que a mim falou, as várias pacientes dele, ele promete uma coisa e ele não faz do jeito que a gente quer. Aí eu queria saber se realmente eu posso repetir novamente. Então, vamos lá. Obrigada, Andressa. A abdominoplastia, ela fez e falou que não ficou do jeito que foi prometido. Primeira coisa, promessa de resultado em cirurgia plástica. Não existe. Que erro. Não existe. Promessa de resultado, é impossível prometer um resultado para qualquer que seja a pessoa, tá? Só para vocês terem ideia, a cirurgia dá um resultado do corpo, dá um melhor contorno. Porém, o que a pessoa faz no pós-operatório, dieta, atividade física, se não tem um músculo para grudar essa pele, nunca vai ser aquele corpo dos sonhos da pessoa, tá? Se não está esperado, o resultado esperado, pode-se sim fazer pequenas correções, pequenas cirurgias que melhorem esse resultado. Porém, depende-se também do que a pessoa está fazendo no pós. Se ela está comendo um montão, se ela não está fazendo atividade física nenhuma, se ela está ganhando gordura visceral, gordura lá dentro, sabe o que vai acontecer? Ela vai perder completamente esse resultado. Eu brinco que paciente que faz abdominoplastia e não faz nada que o médico pede, que é atividade física e dieta, fica parecendo uma mortadela amarrada. Fica com a barriga totalmente protrusa, amarradinha e cilíndrica. Então, assim, tem que fazer a coisa certa, não tem milagre, cirurgia plástica não tem milagre. Vamos me preparar para dar um recadinho? Enquanto eu chego até lá, a gente já falou, um erro, a promessa do resultado. Sim. E ainda, a gente não sabe, né? Mas tinha um quadro. Prometeu ficar igual alguém que estava no quadro. Deus me livre. E queria que você explicasse um pouquinho pra gente, porque às vezes a cirurgia foi muito bem executada. Exato. Só que não alinhou com a expectativa. Porque aí não é nenhuma coisa que a pessoa imaginou como resultado. Algo que ela viu, mas aí a gente está falando de um organismo diferente, Isso. um biotipo diferente. Isso. Pode ser que o resultado dela nem tenha o que retocar para o corpo. E aqui estou fazendo uma alusão à nossa telespectadora que ligou, né? Mas aqui cabe a abdominoplastia, rinoplastia, mamoplastia, qualquer coisa, cirurgias plásticas feitas. Correto. Fala um pouquinho, porque aí, às vezes, você não tem um erro. Não. Mas houve um problema, que foi a promessa. De resultado. O que dá pra fazer? Conta pra gente. Bom, então vamos lá, Denise. Isso que você colocou é fantástico e é o que a gente vê no dia a dia, principalmente nos problemas legais, principalmente nos problemas jurídicos, tá? É a promessa de resultado. Não tem como cirurgião plástico prometer um resultado, sendo que um corpo é completamente diferente do outro. Eu não tenho como prometer um resultado de um quadro, sendo que seu corpo é diferente, sendo que seu corpo reage de uma maneira que também a gente não sabe como vai reagir. Então, se teve essa promessa e ela acha que foi prejudicada, busque os meios legais para isso, tá? E não tem jeito, não tem outra alternativa senão buscar os meios legais. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar pro doutor Kataoka, porque a gente falou da segurança, né, doutor? E muita gente que não gostou do resultado da cirurgia, às vezes por conta da expectativa que não estava muito bem alinhada, acha que o que ocorreu foi um erro médico. Conta pra gente, o que é um erro médico? Bom, erro médico é quando o médico não executa a técnica adequada para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de cirurgia. Técnicas que não têm nada a ver, técnicas que não existem descritas, técnicas que não existem. Isso implica num erro médico. Muitas das vezes são complicações, são coisas completamente diferentes de erros médicos. Por quê? Complicações são algo que pode acontecer em qualquer cirurgia, são problemas que podem ocorrer e são problemas que são descritos na literatura. Uma complicação muito frequente são os queloides, as cicatrizes hipertróficas. Isso mesmo. Queloide e cicatriz hipertrófica. Tem alguns trabalhos que falam em até 10% das cirurgias isso podem ocorrer. E aí, é erro médico? Eu fiquei com uma cicatriz horrível na minha cirurgia, é um erro médico? Não, isso é uma complicação que o seu corpo não respondeu adequadamente àquele corte. A sua cicatrização não foi adequada. E o médico, o que tem a ver com pato? Nada.
Só para você ter uma ideia, uma grande parcela dos problemas jurídicos que caem na nossa mão são decorrentes de queloides e cicatrizes hipertróficas, que faltou um pouco de tato, às vezes do médico conversar, ou faltou um tato de alguma outra pessoa conversar, ou às vezes faltou um pouquinho de bom senso também da pessoa ler e ver que cicatriz quem faz é o próprio corpo. Então, isso acontece. E a pessoa fala, ué, mas eu não tinha queloide antes, mas é que ela também não avisa. Mas então, né? E outra coisa, Pode Denise, acontecer. Você pode ter 100 cicatrizes no seu corpo e uma parecer um queloide. É igual aquele joguinho campo minado. Você tá tudo de boa, num belo puff, aconteceu. Agora, Acontece. o bom é que tem alternativas, Tem. tem como amenizar esse problema. Existem tratamentos. E aí que quando a gente está com um bom médico, é claro que ele vai conseguir te oferecer e vai te Uma avisar gama de opções tratamentos, de pra opções. tratar, né? Mas sempre, isso é uma coisa que é uma premissa em quem é um bom cirurgião plástico. Nunca prometer nenhum tipo de resultado. Nem Isso a melhor não cicatriz, existe. né? Não sei se você viu, Denise, e tá uma moda agora, e isso a gente está falando de terceira idade, mas isso cabe a todos os tipos de cirurgia plásticas. Alguns médicos colocarem no Instagram deles, antes e depois, né? E oferecer a barriga chapada, oferecer cirurgias minimamente com cicatrizes pequenas, oferecer peitos da fulana de tal. Poxa vida. Primeiro, antes eu tinha muita dó dos pacientes que caíam nessa cilada. Tinha mesmo. Eu falava, puxa vida, coitadinho, né? Não tinha informação, caiu nisso. Hoje eu não tenho mais dó, porque a informação está aí para todo mundo, né? E a pessoa que cai numa cilada dessa, desculpa, também está sendo conivente com aquele médico. Tá? O doutor celebridade que aparece, hoje eu vou dar alta para minha queridinha, hoje eu vou fazer o meu abdômen chapado, hoje eu vou fazer minha cicatriz minimamente invasiva. Eles mostram, às vezes, intraoperatório. Intraoperatório. Não pode. O CRM, o CFM, veta totalmente isso. Eu não posso mostrar cirurgia. Eu não posso mostrar resultado. Mesmo que tenha autorização do paciente. Não existe autorização de paciente para isso. Isso é promessa de resultado, tá? Eu não posso fazer isso e médico que faz isso é picareta. É picareta. Recebi um monte de gente escrevendo, um monte de médico que faz isso. Eu não tenho medo de ninguém. Se é para falar o que é verdade, é isso. A verdade é essa, não pode mostrar. Perfeito. E aí, quando cai na questão, quando precisam de você na perícia médica, né, doutor? Como que... É porque, assim, eu como perito, eu não avalio isso, tá? Prometeu, não prometeu, isso é coisa do juiz ver, dos advogados verem e acabou. Vai entrar como agravante, né, na história. Mas você vê a questão da cirurgia, tecnicamente, né? ele fez a técnica isso. correta ou não fez a técnica correta? Acabou. Mas se houve uma promessa de resultado, entra no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, há uma promessa de resultado que você tem que oferecer, que você ofereceu e você tem que cumprir. Se não cumpriu, a medicina deixa de ser uma obrigação de meio para ser uma obrigação de fim. E medicina não é isso. Como que eu vou... Eu não consigo entender isso. Como que eu vou oferecer uma coisa que eu não sei o que vai acontecer lá no futuro? Tá entendendo? Então, assim, muito pé no chão. Né, a gente briga, eu como médico, como perito, eu sempre brigo, às vezes até com o judiciário, eu converso com juízes e embargadores, falando, poxa, eu não tenho como fazer uma cirurgia de fim, né, a cirurgia plástica sendo cirurgia de fim, sendo que a gente não sabe qual vai ser o fim dela. Mas aí vem uns picaretas desses e joga porcaria no ventilador com a cirurgia plástica, que é o que está acontecendo. Eu acho que hoje, vou falar aqui como paciente, né? O paciente deve ter muito cuidado nessa escolha, porque às vezes você tem um profissional excelente que não tem Instagram, que não está nas redes sociais, tem um monte. que tem meia dúzia de seguidores só, e ele é excelente. Um ótimo profissional, um profissional E hoje ético. quem tem 1 milhão de seguidores, e eu já falei isso aqui outras vezes, pode ser quem ele quiser, né? Cara, é Às vezes inversão não é de nem valores. Pessoal, não procurem seu médico por curtidas de Instagram, por curtidas de Facebook. Procure seu médico pela qualificação dele. Sim. Veja quem ele é. Esse ano a gente teve problemas com relação a isso, né? Poxa, no começo do ano, aí no meio do ano, o Dr. Bumbum. O Dr. Bumbum está preso. Tinha mais de 1 milhão de seguidores. E aí? E aí? Qual é a qualificação do médico? Ele não tinha qualificação. E você mesmo assim vai nele? Perfeito. E aí, no caso, ele era médico, né? Era médico, mas não tinha qualificação. Tinha a especialização lá, nenhuma especialidade. Mas a gente viu ao longo do ano, sempre que explode uma questão, né? Pessoas exercendo a medicina ilegalmente. Pessoas que não têm nada, né? São médicos, não
não tem a formação ali, Fazem né? uma cirurgia plástica num hotel. É uma coisa assim que, em pleno 2018, não tem como aceitar. Fazendo cirurgia num hotel. Desculpa, é a conivência também da pessoa de encarar numa dessa. E não são por valores, é porque foi baratinho. Não, porque não era valores barato, altos, isso. 10, 15 mil. O valor de uma cirurgia plástica não dá para entender. Você falou da estrutura, né? Que existem alguns consultórios e clínicas que têm, né? As clínicas têm todo o aparato, às vezes chama até de centro cirúrgico, né? Que está tudo liberado e tudo bem, mas o médico que sabe a tua necessidade, a tua indicação, às vezes ele tem lá, mas ele fala, olha, eu prefiro que seja no hospital. Que seja num hospital, porque a gente vai ter uma retaguarda. Imagina a quantidade de médicos que você tem dentro de um hospital para chamar caso algo não saia da maneira como você planejou. E às vezes acontece, né? Já aconteceu comigo de ter parada numa mesa cirúrgica e outros colegas irem ajudar. Isso não é demérito para ninguém. Perfeito. Foi tudo bem, acabou tudo bem. Mas e se você não está num ambiente que tem toda a estrutura? E aí? Vira estatística? Então tem que tomar cuidado. Porque eu entendo que o risco possa ser mínimo, né? Então você tem um paciente de baixo risco, que chama. Mas se acontecer comigo, é 100%. Você pode fazer 1 milhão de cirurgias, mas acontece uma, é 100%. Então para essa pessoa é 100%. Então tem que tomar cuidado. Perfeito. Obesos. Cuidado especial aqui, porque às vezes a cirurgia é na face. A face também, né, ganha a gordura quando se tem um aumento de peso, mas muito menor do que o corpo como um todo. Sim. Opera, o fato de ser obeso, estar na mesa de cirurgia, eleva o risco? Eleva o risco, na estratificação de risco em cirurgia eleva, sim, ele aumenta um pouquinho os pontos, mas o muito importante para o obeso é conversar. Qual que é a sua meta? Você vai querer diminuir de peso? Eu quero mudar de vida. Primeiro muda de vida para depois operar. Não vai operar sabendo que você vai mudar de vida, que você vai fazer... Dependendo da cirurgia, você perde a sua cirurgia. Por exemplo, em face, muitas vezes... um exemplo, o cara está pesando 130 quilos, ele vai cair para 80 quilos. Perdeu completamente a cirurgia se eu operar hoje. Porque a face vai ter uma queda natural. Mesmo uma blefaroplastia? Mesmo uma blefaroplastia, que é o excesso de pele e gordura, vai cair. E aí? Você perdeu a sua cirurgia. Então, a pessoa tem que estar dentro daquilo que ela espera estar daqui. Vamos supor, eu sempre falo, como que você imagina que você estará daqui a um ano? Doutor, eu penso em estar com 20 quilos a menos. Então, você vai chegar numa meta, vai emagrecer para a gente operar adequadamente. Tá. Até lembrei da blefaro, eu já recebi várias perguntas aqui. Algumas pessoas operam não mais por estética, mas porque não estão mais enxergando direito. Campo visual lateral. Nesse caso, mesmo que a pessoa estiver acima do peso e ela quer emagrecer, ela até está no processo... Pode perder, mas depois você precisa fazer de novo. Às vezes acontece em abdominoplastia. O paciente está obeso, mas está com aquele avental que está dando uma dermatite, está dando infecção. É o que a gente chama de cirurgia higiênica, né? A gente vai corrigir um problema, né? E depois, mais para frente, a gente faz o refazimento da cirurgia. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, uma das cirurgias que eu acho que trazem maior polêmica, entre aspas, aqui que eu vou dizer, especialmente para as mulheres, é a abdominoplastia. Algumas, depois de cirurgia bariátrica ou porque queriam engravidar, não conseguiam, precisaram fazer a bariátrica porque a obesidade era um fator de infertilidade e precisam, pela questão higiênica, até por uma questão de autoestima e como vai engravidar, né, daquele jeito, enfim, precisam. Pode engravidar depois? Até esses dias eu estava escutando a história de um terceiro filho que chegou, sabe, depois, inesperado, depois de uma cirurgia bariátrica, né? Que, aliás, os médicos pedem para tomar bastante cuidado, as mulheres tomarem bastante cuidado, porque faz a cirurgia bariátrica e elas engravidam. Conta um pouquinho pra gente se pode. E aqui, o perder resultado pode fazer todo sentido, né? Claro. Porque a pessoa não ia conseguir engravidar. Então, vamos lá. Poder engravidar? Pode. É indicado? Não. Por quê? Vai ter uma perda do resultado sem sombra de dúvida. Eu amarro o músculo, eu faço a sutura do músculo, aí você vai engravidar, o que vai acontecer com essa sutura? Ela vai soltar. Esses pontos que a gente deu vão soltar. Então, poder pode, mas não é indicado. O que eu indico para o paciente que é pós-bariátrico, emagreceu, está um ano emagrecido, tirar essa pele, tá? E depois de um tempo, pelo menos 2 anos aí, se for engravidar, não tem grandes problemas, tá? Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Estou esperando por você. Até já.
estamos de volta. Hoje, Consulta ao Doutor fala sobre cirurgia plástica na terceira idade. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Alexandre Kataoka. Ele é médico, cirurgião plástico, médico perito, também explica tudo para nós. Doutor, vamos falar um pouquinho dos riscos, né? A gente falou da segurança, como é que a gente investe em segurança. Esse grupo da terceira idade, ele tem algum risco que é mais aumentado? Então, mesmo que ele não tenha um comprometimento, trombose, por exemplo, Sim. é algo que a idade traz? Ela aumenta na estratificação, tá? Então a gente faz um pontinho a mais para ela e aí tem que fazer todo o protocolo de profilaxia. O que é isso? São os protocolos que a gente entra para não deixar ter a trombose, para minimizar o risco da trombose. Usar meia elástica, usar bota pneumática, que é uma bota que faz massagenzinha durante a cirurgia, e usar a injeção, que são as enoxeparinas, que é uma injeção para, vamos supor, afinar o sangue, não deixar que forme coágulos. Então, tudo isso são fatores que, sim, aumentam um pouquinho, sim, o risco, mas existem medicações e maneiras de melhorar e diminuir o risco. Uma coisa que a gente sempre fala para os pacientes da terceira idade que fazem qualquer tipo de cirurgia, no pós-operatório, assim que o médico fala, olha, pode, é para começar a andar bastante, para circular o sangue, para não deixar o sangue paradinho, tomar muito líquido, porque a hidratação vigorosa, ela ajuda a não ter trombose, tudo isso é muito importante. Então, seguir as orientações do médico, os riscos cirúrgicos diminuem pra caramba. Então, o risco, claro, na terceira idade também tem risco? Tem, são riscos que a gente sabe que existem, pode ter infecção pós-operatória, pode ser algumas hemorragias, hematomas, pode ter N coisas, mas se você fizer tudo certinho, esses riscos minimizam muito, diminuem bastante. Perfeito. Já eu volto com o nosso bate-papo. Vamos fazer o seguinte? Vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Vamos ver. Boa tarde, Denise e todos vocês que acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui no Shopping do Povo para trazer uma dica especial para vocês. Hoje eu quero falar para vocês de um livro que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. É o livro Lutando contra o Medo. Eu tenho certeza que você precisa desta leitura ou conhece alguém que precisa. Quantas pessoas que você conhece não estão com medo da morte, com medo do futuro, com medo, com insegurança neste mundo onde nós encontramos tantas dificuldades? Então, esta leitura é indicada para abençoar a sua vida. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também compra pelo nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 ou no nosso site spovo.com.br. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje. Continuem acompanhando o Consulta ao Doutor. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o bate-papo com o doutor Alexandre. Vamos falar de algumas cirurgias que a gente sabe que tudo é uma troca, né? Sim. Você troca a retirada de um excesso de pele, de um pouco de gordura, por uma cicatriz. Por mais, né? A gente falou da blefaroplastia, cirurgia aí da pálpebra nos olhos. Elas ficam escondidas, as cicatrizes. Sim. Os médicos falam que esse é um lugar maravilhoso para trabalhar. Pele porque você tem, né, a dobrinha ali Sim. para esconder, mas existe uma cicatriz. Quais são essas cirurgias onde, de repente, a cicatriz não compensa a coisa então, vamos toda? lá, começando pelo braço. Tá? Muita gente vem falar, eu vou fazer tchauzinho e aparece essa pelinha, essa gordurinha embaixo, ou meu braço é muito gordo. Pessoal, não adianta você fazer lipo, que vai sobrar pele. Para tirar essa pele, a cicatriz é muito grande. Compensa você tirar a pele dessa, né, essa pele aí, ficar com uma cicatriz tão grande, sendo que se você fizer uma atividade física, uma musculação e ganhar um pouquinho de músculo, vai aderir melhor essa pele e você não precisa operar? Então tem que ter o pé bem no chão. Interno de coxa, braço, são locais que você não tem que ficar operando, só deve operar quando realmente tem um excesso muito grande. Por exemplo, uma cirurgia pós-bariátrica. Então, o senhorzinho de 65, 70 anos fez uma cirurgia bariátrica e sobrou pele no braço. E está com muita pele no braço. Essa pele vai voltar com musculação? Não, essa pele não vai voltar. Isso está incomodando, está dando problemas de saúde dele, está fazendo essas dobras, estão tendo assaduras. Tem que operar. Só que já sabendo que é uma troca de excesso de pele por uma grande cicatriz que pode acontecer de não ficar bonita. Então a pessoa tem que saber isso. Interno de coxa,
fez a cirurgia bariátrica, emagreceu 40 quilos, sobrou pele pra caramba, vai ter que tirar. Vai ter que tirar e vai sobrar uma cicatriz muito grande, que vem desde a virilha até o joelho. A pessoa vai conviver bem com isso? É uma troca. Se ela convive bem, show de bola. Se não convive, não vai operar, que você vai fazer uma grande besteira. Então, as expectativas da paciente, do paciente, tem que estar bem de acordo com o que é a realidade. E a realidade é essa. Perfeito. E aí, você tem cicatrizes, né? Me corrija. Essa cicatriz é uma cicatriz sem tensão? Não. Ou é com tensão? Com tensão, com muita tensão, porque eu estou tirando pele e é um local que a musculatura, depende do esforço que você faz, ela dilata. Então, o quadríceps femoral, quando você está paradinho, ele está de um jeito. Quando você faz a tensão, ele faz isso. É completamente distensível e vai dar problema, entendeu? Então, tome cuidado. Perfeito. Muitas mulheres se queixam da cicatriz da cesárea. E aí convivem com isso a vida toda, mas às vezes, né, chegou na terceira idade, o corpo muda, você tem um acúmulo, às vezes, daquela gordura localizada abdominal, onde existe a indicação de cirurgia plástica quando é uma gordura localizada, né? Exatamente. Dá para fazer? E aí você, de repente, aproveita para fazer melhor aquela cicatriz? E é muito comum, e até esses dias mesmo eu operei uma senhora de 65 anos, que olha só, né? Ela fez a cesárea com 30 anos, passou 35 anos com essa queixa e tinha mesmo, ficava como se fosse uma dobra, porque em cima tinha um pouco de gordura, embaixo um pouco de gordura e tinha a retração da cesárea. Cirurgia bem tranquila, faz uma lipoaspiração, uma mini lipoaspiração daquela região, do monte de Vênus, e tira essa cicatriz, retira essa cicatriz e faz uma nova cicatriz. É uma cirurgia tranquila e que tem um bom resultado. Pode-se fazer sim, com uma pequena cicatriz, a pessoa fica feliz porque tirou aquela retração. Então, um problema que demorou 35 anos para ela resolver, em cerca de 1h30, 2 horas, está resolvido. Perfeito. E tudo com avaliação médica primeiro, né? Você Sim. avalia, você vê que cicatriz é essa, como é que dá para melhorar. Isso é legal que você falou, sempre com avaliação médica. Tá tendo também uma onda de avaliação via Facebook e via Instagram, né? Via WhatsApp. Pessoal, não tem como. A avaliação, a consulta médica é extremamente importante para qualquer tipo de avaliação cirúrgica. E é presencial. Muitas vezes eu estou olhando, uma foto é uma coisa, é estático. Quando eu aperto e puxo a pele, a gente vê como que está o turgor dessa pele, como que está e o que dá para fazer. Então, avaliação nunca por WhatsApp, a avaliação tem que ver. Esse contato com o médico que a gente gosta e espera ter, né, através de WhatsApp, então você... Não, legal. É ótimo, mas quando ótimo. ele já é teu médico. Poxa, eu tenho muitas pacientes... Você teve um sangramento no pós-operatório. Recebi excelente. agora há pouco. O paciente falou, ai, doutor, eu tô achando minha cicatriz bem alargada da mama. Poxa, manda uma foto. Mandou a foto, realmente está alargada. Eu já operei a paciente, eu sei como que é a cicatriz e como estava se comportando. Alargou, ótimo, passa no meu consultório que a gente vai fazer alguma coisa. Isso é legal, esse contato é legal, mas não uma primeira avaliação, uma primeira consulta via WhatsApp, isso não existe. Vamos preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá? Hoje a gente tem acesso, um fácil acesso aos médicos, né? Através das redes sociais. Sim. Vocês não respondem, vocês não fazem a consulta pelas redes sociais, mas tá ali. Qualquer um pode mandar a mensagem para qualquer pessoa que está na internet, né? E às vezes não é o teu paciente, mas você recebe uma foto da cirurgia feita por um colega, pedindo opinião, querendo saber se... Você não sabe o que foi feito, você não estava lá. Fala um pouquinho enquanto eu chego no meu recado. Nossa, isso eu recebo quase que diariamente, né? Por eu ter o cargo também de perito, o pessoal acha que eu vou fazer uma perícia médica avaliando fotografia de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Isso não existe, tá? Todo e qualquer tipo de avaliação, consulta, tem que ser presencial. Se você acha que tem que ter uma segunda opinião e tem que procurar um médico, marque uma consulta, vá no consultório dele e veja se tem algum problema ou não. O médico tem que avaliar presencialmente, tem que palpar o paciente para saber o que está acontecendo. Doutor, a gente estava falando de perder resultado, né? Com a cirurgia, a prótese mamária, né? Colocação de prótese mamária, de silicone, há uma questão natural que acontece e cada vez mais as meninas colocam mais jovem o silicone nas mamas. É claro que todos ficamos aí sob a ação da gravidade, né?
E mais vezes na vida, essas pessoas, essas meninas que com 17, 18 anos colocam, mais vezes, provavelmente, elas terão que fazer essa manutenção, tem que fazer outras cirurgias. Queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Se dá para planejar, para programar, de repente, em algum momento da vida, dá para não fazer mais essa cirurgia? Conta pra gente. Bom, Denise, até dá para não fazer essa cirurgia. Isso que você falou é um ponto bem importante, porque cada vez mais jovens estão fazendo as cirurgias plásticas, né? No caso de uma prótese mamária, a gente sabe que tem uma durabilidade. Não, uma coisa importante, que muita gente fala, meu médico falou que minha prótese é para o resto da vida. Não existe prótese definitiva, não existe. Toda e qualquer prótese é um corpo estranho. Corpo estranho, uma hora vai ter que trocar. Torce para não dar nenhum problema. Sim, não tem um prazo. Não tem um prazo. Porém, não é definitivo, uma hora vai ter que trocar. E acontece, deu 15, 20 anos. Poxa, a menina fez com 18 anos, 20 anos, com 38 vai ter que fazer novamente. É jovem. Teve filhos, Teve filho, ação da gravidade. Muda, tudo bem. É o que eu brinco, né? Ação da gravidade e da gravidez. Vai cair a mama. Normal, tá? Caiu a mama, a estrutura mudou, poxa, vai tirar a pele, vai colocar outro implante. Tá com 38 anos, tá jovem, passou mais uns 10, 15 anos, pode trocar novamente. Aí você falou, e pode ter alguma hora que ela não... eu não quero mais ter uma prótese? Tudo bem, retira a prótese. Porém, já sabe, como que era o peito antigamente? Não tinha nada de peito. Quando eu vou tirar o volume da prótese, vai ficar sem nada de peito. O peito aí, vai ficar pequenininho. As mamas sofrem aquela substituição de tecido, né? Substituição. Então, o que tinha glândula mamária virou gordura. Ou então, seja, você pode ainda perder mais ainda volume. mais tecido ainda, e aí vira uma meia murcha, uma meia sem nada. Um tecido que vai ficar sem nada. Isso acontece. Mas fazendo um acompanhamento, sem fazendo problema. a mamografia, aliás, porque pode fazer e deve fazer mamografia, que também é um mito, mamas. né? Muita gente fala, eu tenho prótese de mama, não posso fazer mamografia. Deve. Onde tiraram isso? Pode fazer. A única coisa que sempre fala para explicar para o técnico, para o radiologista... Tem uma técnica, né? Pra Sim, fazer olha, eu isso. tenho prótese de mama. Ele já vai saber, vai dar uma pressão diferente, mas pode fazer, deve fazer, na Dá verdade. para enxergar tudo? Tudo. O implante mamário, ele não prejudica em absolutamente nada. A amamentação não prejudica em nada a detecção precoce do câncer de mama. Então, pessoal, é seguro, tá? Mas tem que ter bom senso. Muitas vezes vem uma menina de 18 anos, eu quero colocar 500 ml. Poxa vida, tá fora do seu perfil, tá fora do seu biotipo. Para que você vai fazer isso? Tem que ter bom senso. Porque aí o corpo reage de formas, às vezes, que não vai ficar bonito, né? Exato. Ou com estrias, ou com a perda dessa... Da divisão das mamas, entre as mamas. E isso hoje... Porque a pele é coladinha naquele lugar, né? A gente tem o externo, né, que divide as duas mamas, e muitas vezes dá o que a gente chama de simastia. Uma mama muito grande tem uma comunicação de uma mama com a outra. Fica feio, perde aquele aspecto gracioso que é da mama. Então, não, tem que ter bom senso. Cirurgia plástica é bom senso. Tendo bom senso, show de bola, não tem problema algum. Nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo da gente falar um pouquinho da redução de mamas na terceira idade. E tem muito, viu? Queria que você contasse um pouquinho, porque aí o medo de fazer isso na idade mais jovem é de não conseguir amamentar. Não, mas e aí, Mas a gente né? não sabe se consegue amamentar mesmo Exato. sem a cirurgia, né? Exato. Então, na verdade, o que eu vejo muito... E muitas pessoas, 60, 65 anos, me procuram, já está com a dor nas costas e a coluna já está detonada por conta da gigantomastia da mama, que é muito grande. Podia ter feito antes. Podia ter feito antes e não ter dado nenhum desses problemas. Há um problema determinante de fazer essa cirurgia na terceira idade? Nenhum. É até bom, vai aliviar a coluna, vai aliviar a cervical, vai aliviar o trapézio, é muito bom, vai ajudar bastante. O que pode acontecer de riscos maiores são riscos de cicatrização um pouquinho maior, sim, porque é uma pele que já foi prejudicada durante vários anos. E a areola, principalmente, que é uma areola que também faltou sangue durante muito tempo. Ela está puxada. Claro que tem um risco maior de ter problemas de cicatrização, mas, poxa vida... Pode haver necrose? Pode haver necrose, aumenta um pouquinho o risco, mas hoje em dia, com as técnicas de tatuagem, com as técnicas de enxertia, eu acho que é um risco que vale a pena correr e é uma mudança que você tem do seu peso e da sua autoestima que não tem preço. Isso ajuda bastante mesmo a pessoa. Então, mesmo mais jovem, mulheres mais jovens que sofrem com problema, mesmo as que ainda não têm filhos e que têm medo por essa questão do aleitamento materno... Mas não tem lógica isso. Fazer pode ser muito benéfico, né? Não, o que a gente coloca numa escala de benefício e prós e contras, vale a pena. Por quê?
Você sabe se vai dar de mamar com uma mamona grande? Os ductos, sabe, eles na estão verdade, todos esticados. Vai dar de mamar? Não sei. Então, não E tem até como garantir mulheres, isso. qualquer normal. mulher, não se sabe se você vai ter uma dificuldade ou não para amamentar. É um risco que existe, sim, tá? Tudo tem isso. Mas, poxa vida, você tá tirando um problema fisiológico, que é uma mama muito grande, que tá pesando demais e tá te dando outros problemas, e às vezes até problemas mesmo de relacionamento, emocionais. Poxa vida, por que não resolver isso? Doutor, nosso tempo está acabando. Vou passar o contato de novo, que é cirurgiaplástica.org.br. Nesse site, se você tiver alguma dúvida, você encontra todos os médicos cirurgiões plásticos do Brasil. cirurgiaplástica.org.br. Essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade do médico. É lá, né, para pedir os exames, para nos instruir do pós-operatório, para fazer de fato ali a cirurgia, mas essa responsabilidade é nossa. Busque profissionais especialistas. E nesse site tem os riscos de cada cirurgia, tem tudo muito detalhado, vale a pena acessar. Vale como preparo. Você que está pensando, quer saber mais, né? Leia. Vai no seu tempo, leia toda a informação que tem por lá. www.cirurgiaplástica.org.br. Você, doutor, volte outras vezes. Eu adoro te receber aqui. Brigadão mesmo. Aqui é uma honra. Todo mundo aqui está de parabéns. O pessoal é fantástico aqui. Obrigada, viu? Obrigado. Bom fim de tarde. Volte Igualmente. outras vezes. Obrigado. Muito obrigada a você que escolhe ficar bem informado, nos acompanha de segunda a sexta-feira, manda os recados carinhosos aqui, eu adoro. Sou eu mesmo que respondo a todas as mensagens que recebo. Não dá para responder todas ali no mesmo dia, mas eu sigo nessa busca de fazer isso sempre. Fiquem com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.